Abra aí sua apostila na matéria Eficácia em Oração. Vamos começar com essa matéria hoje. E esse é o tema, a gente vai começar com intercessão. E sempre vem ao meu coração essa imagem desse soldado do filme Até o Último Homem. Que o nosso clamor, pela intercessão seja: Senhor, me dê mais uma vida, mais uma vida. E no momento crucial ali do filme, a turma sendo resgatada, chegando ali no posto médico. Quantos que ajudaram vocês a descer? Quantos soldados conseguiram trazer vocês de volta? Aí aquele que menosprezava esse soldado dizia assim: só foi o soldado Doss. Não, ele mais quem? Só ele. E na verdade ele é aquele que estava com ele. Nós sabemos disso, que maior é aquele que habita em nós. Então aquele soldado que todos tinham como fraco, ninguém dava nada por ele, foi aquele que ajudou toda aquela turma. Então sempre quando eu vou falar de intercessão, vem esse filme ao meu coração. Então os alunos já sabem, eu aposentei o Quarto de Guerra, tá bom? A juventude não aguentava mais eu falar do Quarto de Guerra, mas é um filme excelente para oração também. E esse ano eu estou substituindo por Até o Último Homem. Vão me ouvir falar muito sobre isso também, tá bom? Então eu coloquei para a gente começar a nossa aula de hoje. O intercessor é alguém que pede por outra pessoa. É alguém que se coloca na brecha. É colocar-se no lugar do outro e pleitear a sua causa como se fosse sua. Eu creio que nós somos esse canal de Deus para abençoar vidas. Quantos creem nisso? Então, nesse tempo, eu creio que Deus está procurando intercessores que se coloquem na brecha por vidas. Quantos aqui atendem a esse chamado de intercessão? Enquanto você está no seu lugar secreto, dobrando seus joelhos, orando por causas que Deus está colocando nos nossos corações, nós cremos que o mundo do Espírito está guerreando em nosso favor. Há um movimento constante, há poder no Filho amado de Deus, nós sabemos disso. A oração do justo ela é poderosa, ela é eficaz. E nós amamos orar aquilo que está no coração do Pai, a paixão do Pai, que são vidas. Assim como o pastor Teixeira começou regando a terra e a gente orando por amigos, por familiares. Esse é o coração do Pai. E como filhos, nós precisamos atentar e responder àquilo que está no coração dele. Amém? E aí tem um vídeo muito legal, vou pedir para colocar aí, por favor, do Portas Abertas, que vai falar um pouquinho de intercessão, então atentem para esse testemunho, que foi algo que impactou a minha vida assim quando eu vi a importância de quando o Espírito Santo falar ao nosso coração, trouxer um nome ao nosso coração, uma motivação para que a gente seja rápido em responder. Amém? Pode colocar, por favor? A fome continua, não por alguns dias, mas por semanas, meses, anos. Você não consegue se livrar dela. Outra sensação contínua é o frio incessante, um frio terrível. Às vezes, eu sentia como se a minha circulação sanguínea fosse parar. Eu estava impressionado com o meu poder de resistência. Porque, sem dúvida, eu deveria ter ficado gravemente doente ou morrido há muito tempo. Certa noite, fui atirado numa cela com uma janela quebrada. A KGB estava determinada a fazer um experimento e me congelar. Depois eles diriam: ele quebrou a janela da cela e morreu de frio. Eu me desesperei. Pensei comigo mesmo: Deus realmente me deixou? Fui completamente esquecido e abandonado? Meus anos de sofrimento foram em vão? E, no meu desespero, comecei a orar.
Normalmente eu orava em silêncio, mas naquela noite eu comecei a clamar a Deus em voz alta. Deus, o Senhor me deixou? Minhas lágrimas brotavam de um coração em total desespero. Certa noite eu tive um sonho. Nele foi-me dito para orar por Alexander. Eu não tinha ideia de quem era ele. Mas eu disse à minha igreja e começamos a orar por ele. E naquele momento, senti de repente um calor físico palpável. Não do tipo que vem de um aquecedor, mas quando, como uma mãe, aperta uma criança com frio no peito e a aquece com a respiração consoladora de compaixão. Era um calor humano muito vivo. Ele penetra você como se perfurasse o seu coração. E de dentro do seu coração brota uma fonte da qual flui a paz. Uma impressionante, maravilhosa e reconfortante paz. Senti um toque muito amável e fraterno. A mão cuidadosa de alguém tocou meu ombro. Eu senti isso de verdade. E esse gesto traduzia as palavras: você não está sozinho, você não está abandonado. Estamos com você, compartilhamos do seu sofrimento. O calor era a energia que Deus me permitiu sentir fisicamente, representando o calor da oração na minha pele, no meu corpo. Como se as orações convertessem a energia do amor em energia de calor. A manhã seguinte foi um choque para os meus carrascos. Eles não conseguiam entender. Eu não estava apenas vivo, mas minha temperatura era a mesma de uma pessoa em condições normais. Ouvi um médico dizer a eles no corredor: é impossível. Não dá para explicar. Cerca de 6 meses depois, recebemos uma carta da Portas Abertas pedindo para orarmos por Alexander. Assim, finalmente descobrimos quem ele era. Já estávamos orando há 6 meses sem saber nada sobre ele. Alexander havia começado um movimento cristão que se espalhou pela União Soviética. Por esse crime contra o Estado, ele foi preso num campo de trabalhos forçados no norte da Sibéria, o local da pena de morte. Por favor, não se esqueça de mim. Acontece que muitas pessoas haviam orado por mim. Portas Abertas. E fizeram isso exatamente quando eles me libertaram. A oração abriu as portas da prisão e, como diz o Evangelho, libertou os cativos. Aleluia! E é isso que o Senhor está fazendo sobre a face da terra nesse tempo, amém? Glória a Deus por isso. E esse vídeo tem muito tempo já. Então olha a resposta às nossas orações. Aquilo que o Espírito Santo sabe de todas as coisas, vai falando aos nossos corações, nos dando direção para a nossa oração, para a nossa intercessão. Amém? A gente sabe que nós temos um intercessor no céu, que intercede por nós junto ao Pai. Então nós precisamos nos juntar a Ele e responder a esse chamado de intercessão. Lá em Hebreus 7, está aí já na tela, versículo 24 diz assim: visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente
aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Olha isso. Como aprendemos com Jesus, né? E eu coloquei interceder é agir entre duas partes com um pensamento de reconciliação entre elas. Fomos chamados para sermos esses, ministros da reconciliação entre os homens ao Pai. Porque isso já aconteceu com as nossas vidas. Somos gratos quando o Senhor nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho, do seu amor. Como não ter um coração de intercessor? Apaixonado por oração. Nessa matéria a gente vai ver outros tipos de oração, mas essa é aquela que aquece. Falei, eu preciso passar a degustação de um pedacinho dessa matéria, porque eu percebo esse grande mover na nossa igreja e na escola, para que a gente interceda por vidas junto ao Pai. O Espírito Santo tem nos inspirado, Ele é a nossa inspiração. Mas não é à toa quando nós estamos na live de oração, nós temos entrado para reconhecer em ações de graças, e daqui a pouco Ele vem uma inspiração, traz um nome, Ele nos traz uma imagem, Ele nos direciona algo para orarmos, e aquilo vai de encontro. Quantos testemunhos nós já experimentamos em relação à resposta de oração, porque estávamos disponíveis, o Senhor colocou algo ao nosso coração e nós intercedemos em favor daquela causa e daquela situação e aquilo foi resolvido. Então nós sabemos que a oração do justo, ela é poderosa, ela é eficaz, mas também sabemos que oramos com base na palavra. Então que o nosso coração esteja queimando nesse tempo, né? Vem um feriado, invista tempo na presença de Deus, invista tempo, dobre os seus joelhos e fala, Espírito Santo, eu estou aqui à tua disposição, pelo que eu tenho que orar, pelo que o Senhor quer que eu ore. Eu tenho na minha Bíblia, o encarte do Portas Abertas, eles mandam mensalmente, né? Vamos orar, e cada dia você ora por uma situação, uma nação, uma causa de perseguição, e ali você ora junto ao Pai. A gente também vai falar nessa matéria sobre orar em línguas, oração no Espírito, a oração perfeita. Para estudar, ele sempre fala isso, nós oramos a resposta, e às vezes não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede. Então nós precisamos estar disponíveis para que Ele faça em nós e através de nós. Amém? E tem uma outra citação que eu gosto muito, que diz assim, intercessão é oração por outros, pessoas, lugares, organizações. Deus ordenou a oração intercessória como um meio de liberar poder, bênção a indivíduos, famílias, negócios, ministérios, igrejas e várias outras esferas da sociedade. A intercessão, ela assume diferentes expressões. Oramos pelos enfermos, por amigos que estejam enfrentando dificuldades nas famílias, em crise, por reavivamento na igreja, por justiça, por despertamento, por salvação daqueles que não conhecem ao Senhor, por uma transformação social. Olha quantos motivos nós temos. Sabemos que entramos na presença do Pai com ações de graças, com hinos de louvor, dizendo que o Senhor é bom. Começamos dessa forma. Quando você começa, há uma ligação, há um derramar no seu coração pelo anseio do coração do Pai. Então nós começamos ali engrandecendo, daqui a pouco ele fala assim, a gente já está na presença. E aí Deus fala assim, ele começa a brotar dentro de nós situações. E nós abrimos mão da nossa vontade, do que nós queremos, para fazer a vontade do Pai, daquilo que Ele quer, daquilo que Ele ama. E eu tenho certeza, a gente estava conversando sobre isso um dia desse, às vezes a gente fica tão preocupado com a nossa casa, com a nossa família, Deus está cuidando de tudo. Quando nós estamos cuidando das coisas que Ele nos confia, coloca nas nossas mãos, Ele está cuidando da nossa casa. Então não precisa temer, todos nós temos um familiar, ou familiares que ainda não se renderam a Jesus. Isso está tirando está inquietando o teu coração, está te trazendo ansiedade. Comece a orar por famílias, comece a orar por amigos, comece a orar por outros que Deus coloca ao seu coração. Abra mão, Senhor, como diz o soldado no filme, mais uma vida, mais uma família, mais uma casa. Eu me rendo, me prostro em favor de outros. A nossa nação continuará essa mudança que está acontecendo. Lembra que não é pelo que nós vemos, e sim por aquilo que nós cremos. Inspirações, gente, alinhadas à palavra, vem direto do coração do Pai, não duvide, é bíblico. A gente tem passado por hospitais, por lugares, nós levantamos a mão e nós oramos, nós declaramos. Quer ver um exercício ótimo? É passar pelo Alto da Boa Vista, cheio de coisa contrária à palavra, e começar a declarar, Senhor, eu te faço agora em nome de Jesus. Senhor, eu declaro essa vida, reivindico essa vida agora na autoridade do nome de Jesus. Ousadia, coragem, e não dorme não, hein? É assim que eu faço na escola. Bom, né? Ou é arrebatado ou a certeza que está no lugar certo. Assim, né?
Não vem dizer que estava orando, não, que eu conheço quando a cabeça para oração é diferente da cabeça para o sono, né? Que a cabeça para o sono ela é pesada, ela faz assim, ó. E caramba! Isso aí mexeu, rodou o cabelo, unção forte essa aí. Aí acho que a gente não vê, o professor vê tudo, tá bom? Ainda fala assim, amém. Amém para quê? Eu não falei nada. Ah, Jesus ajuda a gente. Agora lá em Romanos 8, 26, que a gente está falando sobre essa intercessão, né, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo, né, o próprio Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aí nós temos uma aula que nós entramos somente nessa área da oração em línguas. Mas tem algo muito legal que eu peguei a palavra em si, né, o original dessa palavra no Novo Testamento, desse versículo, e ela fala o seguinte, que significa descer em favor de outra pessoa. É o que a gente chamaria de resgate. Por exemplo, se alguém caísse no fundo de um poço, você teria que descer a fim de retirar aquela pessoa e resgatar ela. É exatamente essa palavra que no original quer dizer, essa palavra intercessão. E aí Paulo nos descreve que é uma obra especial de intercessão feita pelo próprio Espírito Santo. Por isso que a gente não pode negligenciar a oração em línguas, porque também nós podemos orar de forma de interceder por outras pessoas em línguas. Muitas vezes você está pensando numa pessoa, você fala, mas eu orei, não sei. Cara, começa a orar em línguas. Você vai ver como aquilo que estava estranho aqui dentro, durante um tempo, um investimento de tempo, a gente também vai falar sobre isso, né? Não é o tempo, quantas horas eu passo ali orando, quanto tempo, não. Mas o próprio Espírito testifica, ok. Ou então, investe mais um tempo, fica aqui mais um tempo. E você vai vendo quanto isso é gostoso na presença dele, amém? Embora a palavra intercessão signifique descer em favor de outra pessoa, não é ter alguém com que você possa compartilhar a sua experiência de estar no fundo do poço. Não é o chororô, não é a reclamação, não é a murmuração, pelo contrário. É uma intercessão para resgatar, para renovar, para livrar daquela situação que aquela pessoa está enfrentando. É exatamente isso que se trata desse ministério de intercessão que o Espírito Santo nos auxilia. Amém? Eu creio que Deus tem um propósito para esse mundo. Então, nós precisamos entrar em concordância com Ele através da sua palavra. É se colocar disponível. Não é algo teórico, é algo prático. Nós aprendemos algo para praticar. E você vai vendo, quando você coloca isso todo dia em prática, um pouquinho todo dia, você vai ver o quanto você é fortalecido nessa área e o quanto mais essa tua intimidade com a voz do Espírito Santo, você fica mais sensível a essa voz, de perceber. De repente você está dentro de um lugar e o Espírito Santo falou ao seu coração, intercede por isso aqui nesse lugar. Às vezes você vai perceber que você precisa falar com alguém e às vezes que você precisa interceder ali. Você ora em línguas baixinho ali, você está naquele ambiente. Mas tem momentos que você também vai orar como nós estamos fazendo pela cidade do Rio de Janeiro. Faça isso também. Passando por lugares, situações que você está vendo, ore e declare, Senhor, a nossa cidade pertence a Ti. Jesus é o Senhor dessa cidade. Pai, reivindico essas vidas que ainda não Te conhecem. Declara agora a salvação sobre elas. Satanás, tira a Tua mão. Assim como aconteceu com a minha vida, vai acontecer com essa vida também. No nome de Jesus. Né? Quantas vezes nós oramos essa situação que temos passado, vamos passar, né, nesse feriado, somos nós. Essa terra pertence a Jesus, nós precisamos declarar vida sobre a nossa cidade. Ah, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Desligue a sua TV e vai orar. Precisamos estar atentos, menos distraídos nesse tempo. Conhecemos um Deus equilibrado, é feriado, você vai sair com a sua família, vai assistir um filme, não importa, não tem, esse equilíbrio. Mas perceba que é um tempo de estarmos ligados espiritualmente, porque está acontecendo algo sobrenatural na nossa cidade e como filhos amados nós precisamos nos posicionar. Não é tempo desse feriado quando não li a Bíblia. Não orei em línguas. Eu precisava descansar. O renovo está aqui, vem do alto. Mas precisamos atentar para aquilo que o Espírito Santo está falando ao nosso coração nesse período que é crucial na nossa nação. Não vamos dar como filhos amados, vamos fechar toda a porta de legalidade, a começar pelas nossas casas. Amém? Então, dizer na terra, né, eu creio isso, a intercessão, aquilo que Ele está falando no céu. Então, nós vemos em Mateus 6... versículo 9 e 10. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino. Esse é o papel do intercessor, amém? Dos filhos amados declarando, como nós declaramos aqui. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É isso que nós precisamos crer. E assim, o mundo do Espírito, eu falei, ele está em constante movimento. Então comece a dar direção, ordem aos anjos. Senhor, agora na minha casa, minha família está em viagem, declara a tua proteção sobre eles, declara um tempo de qualidade, Senhor, família, vidas, a turma que está no retiro, que está lá no retiro, Senhor, fala tremendamente o coração deles, e vamos dando ordens com base na palavra, amém? Não é tempo de não fazer nada, descansar e esperar de forma ativa. Deus já tem falado ao nosso coração. O tempo que perdemos com algo que não agrada ao Senhor poderia se virar o tempo de investimento que muda a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Você crê nisso? E aí tem alguns passos que eu vou dar, eu só vou dar o primeiro, e aí o restante a gente assiste na próxima aula. Eu acho que essa matéria está no 3º trimestre com a pastora Deise. Você vem para Atos e a gente continua essa matéria. E depois desse tempo, vocês têm um intervalo. Eu vou dar um intervalo mais ou menos. Essa semana deve demorar uma semana. Na aula em si, o intervalo dura 20 minutos. Mas até a próxima aula do Experimente Atos é só na semana que vem, amém? Porque hoje a gente só vai ter esse tempo, não teremos o Experimente Atos à noite. Tá bom? Que isso, 5 alunos o quê? Só tiram nota 10 esses aqui, ó. Entendeu? Os outros eram graças a Deus. Ah, Senhor, obrigado. Ainda era errado, né? Tipo, Senhor, obrigado. Então, estou falando aí para você ligar o modo intercessor, o modo oração nesse feriado, nesse tempo. A igreja precisa de pessoas que orem intercedendo. A gente vai ver só o primeiro ponto hoje. Contra as forças do mal que se levantam. E é ideal para esse tempo que estamos vivendo. Maior é aquele que estão conosco, maior é aquele que está conosco, maior são aqueles que estão ao nosso redor. Então, andar pela nossa cidade, querido, nunca mais é comprar um pão por comprar um pão. É ir louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Senhor, o Senhor é bom, que maravilha. Aí vem uma situação, Senhor, em nome de Jesus, repreendo isso. Senhor, declaro isso. Porque é a nossa vida, é quem somos. Eu vi uma citação muito legal falando que a oração é respirar do cristão, do filho amado de Deus. E essa é a nossa realidade, amém? Não pare, não deixe. Precisamos comunicar, né? Tem uma frase bem simples, orar é falar com Deus. É isso, é conversar com Ele. Então, estamos constantemente em oração. A gente vai ver aqui no outro ponto, lá no 3º trimestre, orar em favor de outro. A gente viu quando Pedro foi preso ali na situação, a igreja orava intensamente, incessantemente. Olha essa igreja que se coloca em favor, disponível pelo outro. É isso que nós estamos fazendo quando nós oramos pela causa do Portas Abertas, pelos ministérios que nós suportamos, pelos nossos missionários. Olha quantas causas nós temos para interceder. Carlinhos, então não faço mais nada da vida. Mas você entende que você está constantemente em oração? Você tem que louvar a Deus. De repente você tem um trabalho que é só você na sua baia ali. Você consegue ouvir oração. Você consegue ter o coração grato. Tem gente que tem mais disponibilidade de horário. Olha que alegria o Senhor está te chamando para investir tempo na presença dEle em favor de outros. Mas eu não estou vendo a situação mudar, mas tenha certeza que no mundo do Espírito, assim como foi Daniel, o primeiro momento que a sua oração foi feita, ela foi ouvida. Agora se posiciona sabendo quem você é com base na palavra e continue declarando a palavra no mundo do Espírito, se cumprirá. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E toda resistência contrária está perdendo a força na autoridade do nome de Jesus. Às vezes é simples, baixinho. Às vezes vai ser mais gritando. Tem uma galera que vai dizer, está gritando muito. Aí eu falo, gente, eu não estou gritando. Eu sou formado em artes cênicas, eu estou projetando a minha voz com saúde. E às vezes é mais enérgico, às vezes é mais tranquilo. Às vezes é no chão deitado, às vezes é em pé. Sabe assim, não tem a regra dos 5 passos e tem um coração disponível em favor daquilo que agrada ao Pai. Então esteja disponível assim, quebrando toda a religiosidade. Né? Antes eu lembro assim, eu precisava de acompanhar ali a leiturinha. E tem uns livros maneiros, eu não sabia orar com a minha palavra, eu não sabia muito da palavra, então era bom orar com a minha... Então transforme em oração. Esse versículo eu não sei, anote e ore a palavra. Comece a declarar como nós fizemos, Senhor, Espírito de sabedoria e de revelação, eu creio, o meu chamado, a riqueza da tua grandeza. E comece a declarar, não vai faltar palavras. E quando chegar o momento eu não sei mais o que dizer, ore em línguas, cheios do Espírito Santo.
há uma resistência para que você diga, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não sou batizado, é um derramar abundante sobre a face da terra. Já foi liberado, é direito de todo filho. Então vamos colocar em prática todos os dias e se prepare para o melhor ano da sua vida, amém? Não sei você, mas os 40, o melhor ano, a melhor época, a melhor fase, amém? A melhor fase é agora. Qual a idade que você tem? Qual o tempo que você tem convertido, né, de Cristo? Não, é hoje, é agora. O melhor momento com Deus é hoje. Agora imagina, se todo mundo aqui vai para a sua casa, com isso queimando no seu coração, passando por lugares onde você passa. Quantos bairros nós temos aqui que abraçam a nossa cidade? Olha só o que está acontecendo no mundo do Espírito em favor dos filhos. A expansão do reino nessa manhã. E aí você também não fica limitado, né? Você expande. É a minha rua, a adjacência e mais. E vamos embora, e vamos pegando. Pega o mapa. Coloquei aqui na nossa sala de atos o mapa da perseguição. Para que toda vez onde eu sentar ali e orar, opa, qual hoje? E pode ser algo breve, gente. Vem ao meu coração, olha ali o mapa. Se Deus traz assim, missionários aqui, pá, o Senhor conhece. O Senhor é o Deus pessoal que dá um nome para uma menina que acorda de madrugada e diz, ore por Alexander. Gente, você escutando uma voz, ore por tal, você faz o quê? Depois, é agora. E ela vai e leva isso para a sua igreja, a igreja entra numa mobilização, fala ali que 6 meses a igreja orava antes de chegar a informação a respeito do missionário. Você entende aquilo que Deus está fazendo em nós? Que privilégio é esse? Amém? E aí, vou trazer um versículo aqui lá em Atos 12 mesmo, te acabei de falar. Atos 12, de 5 a 7. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Eu creio que a intercessão destrói cadeias. A intercessão, querido, pode estar só você. Há um mover sobrenatural em nós e fluindo através das nossas vidas. Não subestime quando você está no seu momento mais relaxado ali, vem algo, agora invista tempo. Senhor, em nome de Jesus eu declaro isso. Tal, e deixa o Senhor te inspirar na sua intercessão. E aí nós estamos falando sobre contra a força do mal, a gente vem em Efésios 6, né, de 12 a 18, fala ali sobre a armadura de Deus, e só o versículo 18 aqui vou ler, depois você medita em casa, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí depois a gente vai ver outros pontos em favor de outros, depois nós vamos ver com a ajuda do Espírito Santo. Mas antes da gente finalizar essa manhã, eu quero trazer para vocês o Bora Praticar. Então vamos ficar de pé nessa manhã, assim como o pastor Teixeira fez. Nós vamos orar e eu creio que virá uma inspiração no seu coração de uma pessoa, de uma situação, de uma causa. E você vai abrir a sua boca em fé e vai dar ordem alinhada à palavra. Eu creio que o Espírito Santo que está te inspirando essa causa, esse nome, essa pessoa, ele vai também te direcionar um versículo. Ele vai te dar um embasamento para que você coloque em prática. E não dá, assim, é uma escola do Espírito. Não é uma escola teórica para você aprender e não fazer nada com isso. Não, nós precisamos aprender e naquela semana, naquele dia, já colocar em prática. Senão não fica algo vivo. E nós precisamos de algo revelado dentro de nós. Não é de cor na nossa cabeça, na nossa mente. É de cor de coração, revelado dentro de nós. E nós sabemos que isso não será tirado. Porque quando uma palavra é revelada dentro do teu coração, pode acontecer de tudo, mas a certeza daquilo que Deus te falou, alinhado à sua palavra, ninguém tira isso do teu coração. Então não importa a situação que você está passando, o que você está enfrentando, você vai abrir mão do seu eu nessa hora e orar por vidas, por causas nessa hora, amém? Espírito Santo, estamos aqui à tua disposição. Nessa hora, Pai, nessa aula, eu creio que o Senhor já falou aos nossos corações, pessoas, situações, causas. Nós nos colocamos à tua disposição para interceder por vidas.
de forma mais tranquila, de forma mais energética, não importa, Deus, somos teus. Nós temos liberdade na tua presença. Nós temos liberdade na tua presença. Traz ao coração, Pai, dos meus irmãos nessa hora, de cada aluno nessa hora, Deus, uma direção para a intercessão. E se não sabemos como orar, Espírito Santo, que bom que essa oração perfeita está à nossa disposição como filhos. Então nos rendemos a Ti, nos rendemos a Ti. Vou dar uns minutinhos só para que a gente pratique, amém? Vê o meu coração, intercessão por missionários, Deus, que estão no campo, mas se encontram desmotivados, cansados. Espírito Santo, declara a tua visitação poderosa agora, fortalecendo ao cansado, dando vigor àquele que está sem ânimo, um renovo de forças agora, o despertamento do chamado. Sabemos que aquele que chamou é aquele que capacita, é aquele que cuida. Que eles percebam, Deus, o teu cuidado. Senhor, que haja provas, Deus, no natural, da tua bondade, da tua fidelidade. Mas, Senhor, eu declaro que ao ler a tua palavra, Deus, haja um renovo, um encontro genuíno contigo, de um despertamento para esse novo tempo. Senhor, declaro os teus anjos de guerra acampados ao redor de cada um. Aqueles que nós suportamos e aqueles que nós nem conhecemos, mas tu conheces. O Senhor é aquele que sonda os corações, vê se há algo, Deus, que não agrada a ti, que há algo que não está em concordância com a tua palavra, e continua, Pai, os dirigindo no caminho eterno. Fortalecimento, Pai, dos seus corpos. Senhor, declaro saúde agora na autoridade do nome de Jesus sobre os corpos dos missionários, espírito, alma, corpo, curados. Senhor, declaro suas mentes sendo renovadas com a tua palavra, Deus, e eles experimentando, Deus, do teu renovo sobrenatural. Espíritos fortalecidos, corpos sadios, toda malária sendo destruída agora no nome de Jesus. Senhor, toda enfermidade causada por áreas específicas, nós declaramos agora corpos sadios na autoridade do nome de Jesus. Reduzimos a enfermidade a nada na autoridade do nome de Jesus. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ti, Jesus. E pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós somos curados, e nós declaramos agora corpos de missionários curados agora. Feridas sendo cicatrizadas, curadas agora. Peles sendo restauradas agora, no nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que a autoridade nos foi dada no nome de Jesus, para pisar serpentes, escorpiões e toda obra do mal. Deus, a inspiração vem de ti. Nós somos esse canal de intercessão, mas nós sabemos que a autoridade está no nome poderoso de Jesus. Por isso não precisamos temer mal algum. Por isso não precisamos temer. Maior é o Senhor que habita em nós, maior são aqueles que estão ao nosso redor. Espírito Santo, declaramos
Declaro olhos abertos, ouvidos espirituais abertos, para que possamos, Deus, cooperar contigo durante todo esse feriado. É tempo de alegria na nossa casa, é tempo de renovo nos lares, é tempo de restauração. Senhor, mas eu declaro um tempo de intimidade nunca antes vivido e experimentado. Não somente nesse tempo, mas durante todo esse ano. Já começou, Santo Espírito, obrigado. É porque o Senhor habita em nós, está sobre nós. E como a tua igreja, teus filhos amados, nós temos te dado liberdade. Quando te damos bom dia, quando te damos boa tarde, quando te damos boa noite, nós estamos declarando: és bem-vindo na nossa vida, tens liberdade. E sabemos onde o Espírito do Senhor está, nesse lugar a liberdade. Onde é temido, amado, reconhecido, nesse lugar o Senhor pode agir em liberdade. Que casas, Pai, nesse feriado deem espaço para Ti. Que lares abram a porta para que a manifestação da Tua presença seja abundante. Shepalabarai andorei, queriandara labarai osore, shepalabarai osou, eriandara labarai osore, shepalabarai andere cantara labaras. Ei, sejam batizados com o Espírito Santo. Você que é batizado, deixe fluir, deixe fluir. Deus, toda resistência na mente, perdendo a força agora. Só queremos, Pai, aquilo que é nosso direito, aquilo que a Tua palavra diz. Lançamos, Pai, todo aprendizado contrário, lançamos, Pai, toda religiosidade. Não queremos nada além da Tua presença, da Tua palavra. Por isso, Espírito Santo, continua nos ensinando, continua nos conduzindo, continua revelando aos nossos corações. Há muito mais, há muito mais, e o nosso coração anseia por mais. Oh Senhor, tantas coisas estão por vir à frente. Oh Deus, nós estamos no centro da Tua vontade e vamos continuar cumprindo tudo aquilo determinado para as nossas vidas nesse tempo. Repalabarai andere cantara labaras, oriandara labarai osorechei palabaras celechei. No nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
Senhor, obrigado. Obrigado, estás no controle. Declaro, Pai, um retorno excelente para as nossas casas. Já ativados, atentos àquilo que está acontecendo na nossa cidade. Que os nossos lábios sejam abertos em concordância com a Tua palavra, para decretar aquilo que já é uma realidade no céu. Obrigado, Deus. Não estamos conformados com a situação, pelo contrário, estamos cheios da Tua presença para viver a realidade do céu na terra nesse tempo. Que o nome de Jesus seja proclamado nas casas, que o nome de Jesus seja proclamado nas ruas, por onde formos, onde o Senhor nos levar. Nos dê, Senhor, mais uma vida, mais uma vida, mais uma vida. Eis-nos aqui. Envia, Senhor, a cada um de nós a cumprir o Teu plano e a Tua vontade para as nossas vidas nesse tempo. No nome de Jesus, amém. Amém.